O pneumotórax, né, é muito comum no paciente traumatizado ele ter pneumotórax, né, que é o extravasamento de ar para cavidade pleural depois do trauma, tá? Então, quando a gente vai analisar a radiografia de tórax à procura do pneumotórax, tá? A gente tem que lembrar que o ar ele fica na posição mais ereto, o ar que está para fora da via aérea, né? Está dentro da cavidade pleural, ele vai subir e aí a gente começa a ver o pneumotórax mais nos ápices pulmonares, né? É claro que grandes pneumotórax a gente acaba vendo no tórax todo, mas pequenos a gente costuma ver só no ápice. Só que no paciente ereto não tem por que esse ar ficar no ápice, né? Então ele fica junto à parede anterior do tórax, tá bom? É aí que a gente vai procurar outros achados que não só a linha pleural, que é o que todo mundo está acostumado já a procurar no pneumotórax, né? A gente vai procurar o sinal do seio profundo, a borda diafragmática e a borda cardíaca, elas ficam mais definidas porque elas têm densidade de partes moles, né? Na hora que essa densidade de partes moles encontra a densidade do ar, que é escuro, né? Que é radiolucente, então essa interface ela fica muito mais bem visualizada na radiografia, tá? A gente já vai ver uma imagem disso daí. Outra coisa, tomar cuidado, porque muita gente confunde o pneumotórax com dobra de pele, drenos, roupa, às vezes até a borda medial da escápula, né, passando lá atrás, o pessoal acha que é a linha pleural ali. Então, tomar cuidado, tá bom? Então, aqui nesse paciente, né, a gente consegue ver a linha pleural passando bem aqui, a gente consegue ver a trama vascular em todo esse pulmão, chegando até essa linha, né, que é o final do pulmão. E aí teve um extravasamento de ar para a cavidade pleural, e aí está cheio de ar aqui nessa região, aqui onde está em azul. Aqui a gente não consegue ver nada de pulmão, né? Lembram, o que a gente vê na radiografia do pulmão são os vasos, tá bom? Porque o ar é preto, então a gente não vê, a via aérea a gente não vê, ela fica escura. Então o que a gente vê é vaso do pulmão, a gente não vê vaso aqui para fora, então a gente não vê pulmão aqui para fora, então pneumotórax, tá bom? Esse é o achado mais clássico, né? A imagem mais clássica do pneumotórax, tá? Mas o que a gente pode encontrar, por exemplo, nesse paciente que está deitado, é o sinal do sulco profundo, tá bom? Então, podem ver que aqui do lado direito ele já está até drenado, né? Eu vou pedir para você olhar com cuidado os seios costofrênicos, né, bilaterais. Aqui o seio esquerdo está muito bem visualizado aqui, né? Agora aqui o seio costofrênico direito, reparem que ele vem até aqui embaixo, tá vendo? Eu vou dar um zoom para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Olha até onde ele vai, até lá embaixo, tá vendo? Isso é porque o paciente ele está deitado, o ar ele ocupa toda a região anterior. E aí ele vai se espalhando aqui para as laterais, né, conforme essa quantidade de ar vai aumentando. E aí forma esse sulco que vai até lá embaixo. Tudo bem? Esse é o famoso sinal do sulco profundo. Isso daqui, ó, deixa eu voltar. Essas linhas aqui que estão nos dois hipocôndrios aqui, é porque esse paciente é um politraumatizado grave, tá? O pessoal teve que fazer uma laparotomia de urgência, fez a contenção dos danos ali, e agora eles vão abordar, né, esse paciente num segundo momento, primeiro só estabilizar, e aí são gases, isso daqui, essas gases lá, tá? É pela cirurgia de contenção de danos, e não tem como a gente falar de pneumotórax e não falar do pneumotórax hipertensivo, né? Toda vez que a gente vai ver alguma apresentação, alguma questão, entra no assunto da radiografia de tórax do pneumotórax hipertensivo, a primeira questão que é levantada é: essa radiografia não deveria existir. Realmente, né, o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo ele é um diagnóstico clínico
não precisa confirmar com exame de imagem, né? Já tem clínica gravíssima, tá? Mas eventualmente você vai acontecer de encontrar na sua frente. Aí, às vezes o paciente não está tão grave assim, você acha que ele não tem aquela certeza, acaba solicitando a radiografia e acaba vindo aí essa imagem, tá? Então, o clássico, né? O hemitórax todo escuro, radiolucente, a gente não consegue ver nada de trama vascular. Pela hipertensão que esse ar está causando lá, a gente tem um rebaixamento aqui, ó, da hemicúpula do lado que está, né, com o pneumotórax, ela fica mais baixa, ela fica achatada, e ao deslocamento de todo o mediastino para o outro lado, né, para o lado contralateral. E aí a gente consegue ver também que o pulmão do lado de lá, ele está mais apertadinho, ele não consegue se encher de ar, então ele não consegue, então ele fica um pouquinho mais radiopaco do que a gente está acostumado a ver, tá? Então, essa é uma radiografia de um pneumotórax hipertensivo. Outra questão que é relativamente comum no paciente traumatizado, quando ele tem, né, a lesão das vias aéreas, é comum que eventualmente ele tenha lesão também de alguns vasos sanguíneos do trauma mesmo, né? Então, além de vazar ar para o espaço pleural, vaza também sangue, tudo bem? E aí esse conjunto, né, de ar e líquido na cavidade pleural recebe o nome de hidropneumotórax. É muito provável que esse líquido que está fazendo esse nível hidroaéreo seja sangue, mas eventualmente um paciente que tenha um empiema, né, derrame pleural infectado, ele pode ter a produção ali pelos micro-organismos na infecção, a produção de ar para dentro da cavidade pleural, e o pus fica depositado lá embaixo, né? Então, uma imagem semelhante a essa, num paciente que tem um histórico de empiema, ou ele esteja num contexto infeccioso, né? A gente já pensaria num derrame pleural complicado no sentido de empiema, tá? Mas o achado radiológico é o mesmo, tá? É um hidropneumotórax, tá bom? Aí a gente consegue ver a parte gasosa, né? A ausência dos vasos, a gente consegue ver parênquima pulmonar ali, e a gente vê um derrame pleural, tá? Dois achados que a gente já sabe identificar muito bem.